Olá, queridos irmãos e irmãs. Novamente nos encontramos para rezarmos os salmos, entendermos e, a partir da nossa compreensão, rezar e trazer ele para a nossa vida. Hoje meditaremos o Salmo 18. É um salmo bem longo, então eu já convido desde já você a tomar sua Bíblia, a seguirmos com calma, para podermos compreender melhor. Peçamos então as luzes do Espírito Santo sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos, permanecei para sempre. Amém. Assim então reza o Salmo 18, queridos irmãos. Tem uma introduçãozinha do mestre do canto, de Davi, seu servo de Javé. Ele dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico, quando o Senhor o libertou de todos os seus inimigos e da mão de Saul. Ele disse: Eu te amo, Senhor, tu és a minha força. Senhor, meu rochedo, minha fortaleza, meu libertador. Meu Deus, rocha minha, meu refúgio, meu escudo. Força que me salva, meu baluarte. Louvado seja, eu invoquei o Senhor e fui salvo dos meus inimigos. Ondas mortais me envolviam, torrentes destruidoras me aterravam. Cercavam-me laços mortais, as ciladas da morte me atingiam. No meu aperto invoquei o Senhor, ao meu Deus lancei o meu grito. Do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu grito chegou-me aos ouvidos. E a terra balançou e tremeu, as bases dos montes se abalaram, estremeceram com o furor dele. De suas narinas subiu a fumaça, e de sua boca o fogo voraz. Dela saíram brasas ardentes. Ele inclinou o céu e desceu, tendo aos pés uma nuvem escura. Ele cavalgou um querubim e voou, planando sobre as asas do vento. Das trevas fez seu manto, águas escuras e nuvens espessas o rodeavam como tenda. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e centelhas. O Senhor trovejou no céu, o Altíssimo fez ouvir a sua voz, lançou suas flechas e os dispersou, e os expulsou, lançando seus raios. O leito do mar apareceu, as bases do mundo se descobriram, por causa do teu estrondo, Senhor, e o do vento que soprava das tuas narinas. Do alto ele me mandou buscar, tirou-me das águas torrenciais. Livrou-me de um poderoso inimigo, de adversários mais fortes do que eu. Atacaram-me no dia da derrota, porém, Senhor, foi um apelo para mim. Ele me fez sair para lugar espaçoso, libertou-me porque ele me ama. Senhor me tratou segundo a minha justiça, e me retribuiu conforme a pureza de minhas mãos, porque observei os caminhos do Senhor e não me rebelei contra o meu Deus. Seus julgamentos estão todos à minha frente. Nunca me apartei dos seus decretos. Fui íntegro para com ele e me guardei da injustiça. Senhor retribuiu a minha justiça, a pureza de minhas mãos em sua presença. Como fiel, és fiel. Com íntegro, tu és íntegro. Com quem é puro, tu és puro. Mas com o perverso, tu és astuto. Tu salvas o povo pobre e rebaixas os olhos altivos. Senhor, tu és a minha lâmpada, meu Deus, tu iluminas a minha treva. Sim, contigo eu corro ao ataque. Com meu Deus eu assalto a muralha. O caminho de Deus é perfeito,
A palavra do Senhor é comprovada. Ele é um escudo para os que nele se abrigam. Quem é Deus além do Senhor? E quem é rochedo fora o nosso Deus? Ele é o Deus que me cinge de força e torna perfeito o meu caminho. Ele iguala meus pés aos pés da corça e me sustenta firme nas alturas. Adestra as minhas mãos para a guerra e meu braço estica o arco de bronze. Tu me deste o teu escudo salvador, tua direita me sustentou e me atendeste sem parar. Alargaste os meus passos e meus tornozelos não fraquejaram. Persegui e alcancei os meus inimigos e não voltei sem os ter consumido. Eu os derrotei e não puderam levantar-se. Eles caíram debaixo dos meus pés. Tu me cingiste com vigor para o combate e curvaste sobre mim os agressores. Tu me entregaste a nuca dos inimigos e eu exterminei os meus adversários. Eles gritaram, mas ninguém os socorreu. Gritaram para o Senhor, mas ele não respondeu. Eu os reduzi como a poeira ao vento e os pisei como o barro das ruas. Tu me livraste das contendas do meu povo e me puseste como chefe das nações. Um povo desconhecido tornou-se meu vassalo. Os estrangeiros submetiam-se a mim, davam-me ouvidos e me obedeciam. Os estrangeiros se enfraqueciam e saíam tremendo de suas fortalezas. Viva o Senhor, bendito seja o meu rochedo, exaltado seja o meu Deus e Salvador. O Deus que me concedeu as vinganças e submeteu a mim os povos, que me livrou de inimigos furiosos, me exaltou sobre os meus agressores e me salvou do homem cruel. Por isso eu te louvo entre as nações, Senhor, e toco em honra o teu nome. Ele dá grandes vitórias a seu rei e age pelo seu ungido com amor, por Davi e sua descendência para sempre. Temos aí um salmo longo, né? Um salmo que é do tipo real, né? Podemos dizer, um salmo régio. Tem o tema central ali a pessoa de um rei. Então, por isso, um salmo real, que é a autoridade máxima em Israel, no tempo da monarquia, iniciada ali por volta do ano 1030 a.C., com Saul. Por isso que nós vemos ali no início, né? Ele dirigiu a palavra deste cântico quando o Senhor libertou todos os seus inimigos e da mão de Saul, ele disse. Então, nos descreve este salmo. Apesar de falar do rei somente no final, no último versículo, esse salmo por inteiro, ele deve ser lido sob essa luz. A chave de leitura, então, para este salmo é adquirir esse sentido real, régio, que tem ali a pessoa do rei no centro. Ele está todo carregado de ideologia monárquica, procuram defender a pessoa do rei. No Antigo Testamento, muita gente, sobretudo profetas, de modo geral, eles eram contra a monarquia, pois ela representava a concentração de tudo, quer dizer, decisões, leis, bens, decretos, né? Tudo focado nas mãos de poucas pessoas ou de uma só, né? Que é o rei. Então, aí está o tipo de salmo que nós temos, o salmo real. Como ele está organizado? Por ser um salmo longo, como nós vemos, é difícil oferecer uma visão assim clara, né? Detalhada de todo o salmo, como nós vemos fazendo. Mas podemos dividir ele em 4 momentos. O primeiro momento, que é uma introdução, que é do versículo 2 ao 4. O salmista ali afirma que o Senhor, que ele o ama e que por isso atendeu quando o invocou. Então é a introdução.
Por isso é chamado de rochedo, de fortaleza, de libertador, de rocha, de refúgio, escudo, força que salva, baluarte, né? Quando invocou, o Senhor o atendeu, por isso ele ama. Recorda também algumas palavras ali como proteção, defesa, libertação, né? Isso nós temos ali no primeiro momento. Segundo momento, do versículo 5º ao versículo 28. Então, são longos esse período, né? É uma longa ação de graças, né? Longa ação de graças. Por quê? Porque mostra como o Senhor se tornou essa fortaleza, esse rochedo para a pessoa que o invocava, né? Para a pessoa do rei. Pois recorda uma situação de perigo. O rei estava passando por uma situação de perigo. No dizer ali, ondas mortais, torrentes destruidoras, laços mortais, né? Tudo isso nos fala, ciladas da morte, situação que o rei teve que enfrentar. Por isso, ele provocou um clamor ao Senhor e o Senhor o atendeu, respondendo para ele, derrotando assim os seus inimigos. Terceiro momento, versículos de 29 a 46. É um hino de louvor, na verdade, esse pedaço aqui, né? Esses versículos. É um hino de louvor pela intervenção do Senhor em favor do rei. O Senhor atendeu o pedido do rei, interveio, né, nessa guerra, nessa perseguição, nesse conflito, foi salvo por isso, derrotado os inimigos, por isso louva o Senhor com um hino próprio para honrar o nome do Senhor. E por fim, o último momento, nós temos ali a conclusão, versículo 47 a 51. Recorda ali então a pessoa do rei. Vejam que é no final que de fato fala do rei, mas todo o salmo vem sendo refletido sobre essa lógica. Diz do rei como um chamado ungido, salientando ali que Deus é fiel a Davi e aos seus descendentes. Então, o rei seria aquele que ocupou o trono da descendência de Davi. Então, seus descendentes que ocupam o trono de Judá. Então, Deus é fiel a Davi, que deu para ele descendência, vários descendentes, né? E entre eles se tornaram rei, ocupando assim o trono de Judá. Por que então este salmo? Por que surgiu este salmo? Este salmo, queridos irmãos, ele nasceu então algum tempo depois de Davi, né? Por isso nos fala da descendência. Quando um descendente então dele ocupava o trono de Judá, sentindo-se fortemente ameaçado pelas nações inimigas, vizinhas, estava ali então diante de um conflito internacional. Um conflito. E para isso diz de ondas mortais, né? Algo pesado de dizer, né? Por isso ele pediu socorro ao Senhor, porque sabia que Deus era fiel. E este não demorou em responder, derrotando os povos inimigos do rei. E esses inimigos são chamados de poderoso inimigo, adversário mais forte, perverso, olhos altivos, inimigos, agressores, adversários, nações, povos desconhecidos, estrangeiros, povos, inimigos furiosos, agressores, homem cruel. Né? Veja que são expressões fortes, né? São nomes dados a eles forte, né? De ser encarado. Então, foi algum rei de Judá, provavelmente que tenha que escreveu esse salmo, podemos dizer isso? Foi um rei? Algum rei de Judá que escreveu esse salmo? Provavelmente não. Porque os salmos reais, eles foram escritos por pessoas da corte, pessoas ligadas ali à monarquia, suas
defensoras. Então, é alguém ligado ali à corte. Como olhar, então, o rosto de Deus diante disso? Visto a questão ali da monarquia, como podemos olhar isso? Podemos ver o rosto de Deus aliado e defensor do seu povo, conduzindo então o rei à vitória contra os seus agressores, contra essa agressão internacional, esse conflito internacional. Uma tarefa de muita importância, porque o rei ele tem o dever de ir à guerra se preciso for para defender o seu povo, né? Para defender, ir contra essas nações que ameaçam a soberania de Israel e ameaçando assim, ameaçam também todo o povo. Raramente, queridos irmãos e irmãs, os reis de Judá e de Israel conseguiram realizar isso. Muito difícil. Eles saírem assim em defesa e ganharem a guerra, né? Tornando-se os primeiros, então, responsáveis pela perda da liberdade e pelo exílio da Babilônia, no tempo do exílio da Babilônia. É contra, então, essa visão crítica, característica de muitos profetas, que surgiram os salmos reais. Então, essa visão, é contra essa visão crítica, né, que surge, então, estes salmos régeis, né, real dos reis. Depois do exílio da Babilônia, estes salmos tidos reais, eles continuaram sendo rezados para que o povo pudesse ter expectativa de futuro, né? Ter expectativa de esperança, de confiança, né? Ou então se perguntando assim, quando surgirá esse Messias vitorioso, que é aliado do Senhor? Podemos olhar então a figura do Messias, Jesus, do Novo Testamento, que nele foi selada verdadeiramente a aliança entre Deus e a humanidade. Em Jesus, a resposta que eles procuravam ter foi então selado entre Deus e a humanidade. Jesus não se apresentou como um guerreiro, diferentemente. Um guerreiro valente que estralhaça os povos, né? Uma palavra prezada, os povos e as nações, ou que reduzem todos eles ao pó, né? Pisando como pisa o barro nas ruas. Muito pelo contrário, nós sabemos da realidade de Jesus. Ele luta não com armas, ele luta com a força do amor. E ele vem para anunciar a proximidade do seu reino. Reino dele que não se constrói a partir de critérios mundanos, de critérios e relações desiguais, de injustiça, mas de vivência, de experiência, não somente de fala, principalmente de vivência. Jesus não vê nem exerce o poder de modo como os poderosos do mundo, que armam guerras, armam instrumentos de morte, de todas as formas. Jesus não é desse poder que ele está falando. Ele está falando de um poder, não daquele poder de Pilatos, que matam, que aprisionam, que acaba com a vida do povo. Jesus está falando de um poder que tem como base o serviço. O poder no reino de Deus é igual a serviço. Aí sim, daquele que ajoelha para lavar os pés, daquele que se aproxima do pecador, que vai comer na casa do pecador, que salva as pessoas, que cura, que se abaixa para tocar as feridas daqueles que ninguém tocavam. É esse o serviço, é esse o reino, é esse o poder que Jesus vem instaurar com seu reino, o reino do serviço para todos.
É preciso servir. Sempre, em todo momento, servir. Servir é amar. Servir é reinar. Servir é ter paz. Servir é ter justiça. Então é isso, queridos irmãos. Quando nós nos sentimos assim, como que ofuscados ou minimizados por um sistema corrupto, injusto, lembremos deste salmo e rezemos para que Deus desperte a consciência dos nossos políticos, dos nossos cidadãos, para que possam, em todo momento do exercício das suas funções, lembrar dessa situação, servindo. Aqueles que estão lá em cima estão lá para servir, não para serem servidos. É isso que o Senhor vem instaurar. Eu vim para servir, não para ser servido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Grande abraço.